Olá, meu nome é João Antônio Misson, eu sou estudante de computação e para explicar o projeto eu vou começar explicando sobre o diagrama no Falstad, que é uma simulação para depois a gente implementar no Eagle. Começando explicando os componentes que estão nesse diagrama. Nós temos o transformador. O transformador ele é o componente que pega a voltagem de 110 volts ou 220 volts da tomada e diminui ela para aproximadamente 20, 21 volts no resto do nosso circuito, para a gente poder trabalhar com essa voltagem. Depois do transformador nós temos esse X, que é a ponte de diodos. Ela serve para a gente poder aproveitar os dois ciclos que saem do transformador e poder transformar a corrente alternada em corrente contínua. Depois da ponte dos diodos, nós temos o capacitor. O capacitor ele é um dispositivo que ele armazena pequenas quantidades de energia e ele tem por função ajudar na estabilização da tensão do circuito. Também ajuda na transformação da corrente alternada para corrente contínua e para o resto do funcionamento do circuito. Depois do capacitor, nós temos esse resistor de 470 ohm e ele ajuda a regular a quantidade de corrente que passa pelo diodo Zener. O diodo Zener é esse diodo que está com um Zzinho em cima dele, porque a gente não pode permitir passar muita corrente, senão pode ser que ele queime. O diodo Zener ele está aí com a função de barrar ou limitar a quantidade de voltagem que vai ter no circuito. Ele tem um valor de 13 volts, portanto ele não permite que a quantidade de volts nessa parte do circuito ultrapasse 13 volts, colocado nessa posição que ele está. Logo depois do diodo Zener, nós temos um potenciômetro e logo abaixo dele um resistor de 390 ohm. O potenciômetro ele é um resistor com resistência regulável e ele ajuda a regular a quantidade de corrente que vai entrar no transistor, na base do transistor. Então é por meio desse potenciômetro que nós vamos regular a quantidade de corrente e, consequentemente, a quantidade de voltagem que vai estar na saída do nosso circuito. O resistor de 390 ohm, que está logo abaixo dele, ele nos ajuda a limitar por baixo a quantidade de volts que vai ter na saída do nosso circuito. Ter pelo menos 3 volts quando o potenciômetro estiver no seu valor mínimo. Então, ele ajuda nesse controle. E o transistor, ele recebe uma corrente de base e ele multiplica ela por 100 e essa é a corrente de saída dele. Portanto, do potenciômetro, ele recebe uma corrente de até 1 microampere. Então, na saída dele vai ter uma corrente de 100 microamperes no máximo, que é o que nós estamos buscando para o nosso circuito. E esse resistor de 120 ohm é, na verdade, qualquer aparelho que a gente queira colocar na nossa fonte. A gente pode regular a resistência do potenciômetro, e isso muda a voltagem de saída e a corrente da saída também, para no máximo 100 microamperes e para um pouco menos do que isso, e também a voltagem de 12 volts até 3 volts. Eu sou o Vitor e eu vou explicar a justificativa que a gente teve para a escolha dos componentes que a gente escolheu para poder montar o circuito do Falstad e do Eagle. O nosso transformador que a gente usou, ele suporta uma corrente de até 1.2 amperes, sendo que a corrente mínima, mais ou menos, que o nosso circuito aguenta é 450 ou algo assim, quando ele está bem no pico. Então, e em média 420 miliamperes. Então a gente colocou 1.2 amperes porque ela já aguenta tudo que a gente precisa e faz todo o trabalho do circuito. Depois disso a gente tem a ponte de diodos, que é de 2 vezes 10 watts, que aguenta uma tensão de até 1000 watts e bloqueia uma corrente até 2 amperes. Então já é mais que o suficiente para poder também poder fazer o circuito rodar. Depois disso a gente usa um capacitor de 470 microfarads, que aguenta uma tensão de até mais ou menos 25 volts. Sendo que a tensão máxima do circuito chega mais ou menos em 21 volts. Então, também, sempre colocando uma margem de segurança em cima dos componentes para eles poderem não fritar na hora que a gente for rodar ele na vida real, alguma coisa assim. Depois disso, a gente usa um resistor de 460 ohms, que limita a corrente que passa pelo diodo Zener, e chega a aguentar uma potência até 0.2 watts. 0.2 alguma coisa. Sendo que o mínimo era 0.1 alguma coisa também. São valores bem próximos, mas é o necessário para que o diodo Zener possa funcionar sem poder passar muita corrente e ele queimar. Depois disso tem o potenciômetro que a gente usou, que é um potenciômetro de 1 kΩ. Ele suporta uma potência de até 0.2 watts
sendo que o circuito, como eu disse anteriormente, suporta 0.13. E ele pode regular a corrente que vai para a base do resistor NPN. Então, se a gente quiser aumentar ou diminuir a corrente que passa, a gente só mexe no potenciômetro. Então, a gente tem uma variação de mais ou menos uns 3 a 12 watts para poder passar pelo circuito inteiro. Depois do potenciômetro, tá falando do próprio diodo Zener, né, que passa por ele 13 watts. Então ele limita essa tensão dentro desses 13 watts, e como tem uma perda pequena, então a tensão vai ficar no máximo de 12.3 watts. Então, para ter os 12 volts exatamente, o potenciômetro ele não precisa ser colocado minimamente, você pode regular ele para poder ter o valor que a gente quer. Depois do diodo Zener, dá para falar do resistor, de 390 ohms dessa vez, que limita a tensão na saída em no mínimo 3 volts, sendo que você pode colocar potenciômetro e resistência máxima para poder nesse caso. Então ele aguenta a potência de 0.25 watts e o mínimo é 0.12 mais ou menos. E por fim, dá para falar do transistor NPN, que ele aguenta 60 volts de tensão e suporta até 800 mA de correntes. Uma corrente máxima é 100 mA, então tem uma margem muito boa para poder utilizar o transistor. Para ele poder fazer o trabalho de amplificar a corrente que passa. E um extra, com a escolha do nosso switch, a gente usou um switch SPST, que regula 250 watts, 6 amperes, que foi só uma escolha trivial, mais barata pra gente, só para poder ligar e desligar o circuito em si, sem nenhum problema. Olá, meu nome é João Victor. Eu venho aqui apresentar esse esquemático do circuito no Eagle, que é uma ferramenta mais profissional, para a elaboração de PCBs, que é a protoboard. Aqui, como vocês podem ver, não tem um transformador que está colocado no Falstad, que o João mostrou. Temos aqui direto já a entrada. O transformador ele vai ser colocado anteriormente a essa entrada, para não ficar em cima da protoboard. Temos aqui também a ponte de diodos, o capacitor de 470 microfarad, o resistor para evitar corrente alta no Zener, o Zener de 13 volts. Temos aqui o potenciômetro de 1K, a resistência abaixo do potenciômetro de 390, que serve para ter uma potência, né, saída de 3 volts. Temos aqui também o transistor NPN, que regula, como o João disse, a corrente. E a saída, por fim, que no Falstad é representada por aquele resistor. Temos aqui também o esquemático protoboard, que serve para você mapear onde é que vai ficar cada componente na placa e imprimir que está cada componente, tendo aqui a saída, a entrada, o JP1, temos aqui a ponte de diodos, enfim. Temos todos os componentes, o potenciômetro com a regulagem virada para fora, para poder regular. E isso aqui será impresso nessa forma aqui. Esse aqui é a protoboard destinada à impressão, a fim de ter como referência para desenho e para fazer os traçados dos fios feitos de cobre e afins.